Meus clarificados e clarificadas, não. Simplesmente não. Eu estava pronta para fazer esse Claramente Tricolor hoje, falando do triunfo do Bahia para cima do Santos. Vou passar um pouquinho sobre isso. E sobre a não convocação, ou possível convocação, eu achava que não ia acontecer, do Jean Lucas, né, que estaria na pré-lista e que não foi convocado para a lista final. E eu tava ok com os dois cenários e imaginei que o vídeo seria sobre isso. Juba, inicialmente, ao menos a gente não teve nenhuma informação de que ele esteve em algum momento na pré-lista. Então eu não estava esperando a convocação do Juba. Mas diante da convocação que tivemos, não faz nenhum sentido em nenhum aspecto, e eu vou trazer vários aqui, o Juba não ter sido convocado. O Ancelotti levou para as laterais 3 laterais esquerdos, 2 laterais direitos, né? O Alexandro, aqui tá com os defensores, o Alexandro do Flamengo, obviamente, o Caio Henrique do Mônaco, o Douglas Santos do Zenit, são os 3 laterais esquerdos. E para a lateral direita, o Wanderson e o Wesley. Eu nem vou entrar aqui no mérito tanto dos laterais direitos, na verdade nem vou entrar nesse mérito. E antes de falar por que para mim não faz nenhum sentido a não convocação do Juba, deixa só falar rapidamente sobre a não convocação do Jean Lucas. Eu consigo entender, tá? Eu acho que o Jean Lucas já teve momentos, inclusive, melhores no Bahia. Não seria um absurdo ele ser convocado pelo recorte maior de tempo que ele tem jogando bem, sim, no Bahia, ainda que tenha tido momentos ali um pouco mais inconstante. É um jogador que tem experiência internacional, é um jogador que tem, e aí eu achava que isso seria algo bem importante, um físico que, assim, tem um perfil perfeito de seleção brasileira, de jogos de mais intensidade. Então, para mim, faria sentido ele ser convocado, mas eu entendo ele não ser convocado pelo perfil dos jogadores que foram convocados. E aí vou ser um pouco mais generalista aqui, tá? Não vou ficar entrando em posição tática. Mas o Ancelotti convocou para meio campo jogadores muito experientes na Europa, jogadores que ele já conhece. Então você faz ok, ele, ainda que não conheça estes todos de ter treinado, são jogadores do futebol europeu, são jogadores, né, que, enfim, que já tem uma passagem maior por seleção brasileira. Então, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casimiro, Joeliton, Lucas Paquetá, alguns de volta, né, que é o caso do Paquetá, o Andrei, que tem menos tempo, mas ainda assim, eu entendo a não convocação do Jean Lucas. Porque se você vai pegar a lista dos meias, você fala, ok, tem um perfil aqui que talvez realmente o Jean Lucas não se encaixe. Então, beleza, estava pronta, inclusive, para fazer esse vídeo, enfim, ia falar um pouco mais sobre isso, mas para mim o vídeo mudou completamente de rumo quando o Ancelotti convoca o Douglas Santos. Por quê? Eu falei isso aqui semana passada, sobre convocação de Juba, e eu falei, inclusive, que eu esperava mais a do Jean Lucas, realmente, do que a do Juba, por essa questão de perfil. Porque o que eu imaginava? Que o Ancelotti levaria primeiro 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, e eu imaginei que ele fosse dar preferência para o Alexandro do Flamengo, que é um jogador que ele conhece e viu de perto muito mais e que tem uma experiência não só na seleção brasileira, mas em competições europeias, em futebol europeu, do que, obviamente, o Juba. E ele leva o Caio Henrique, que eu gosto bastante, tá? Então, inclusive, em outros momentos já defendi a convocação do Caio Henrique quando ele não estava sendo convocado. É um início de temporada para o Caio Henrique, então a gente não sabe ainda exatamente como é que vai ser a temporada dele, mas é um jogador que nos últimos anos, tirando a parte, obviamente, que ele sofreu com uma lesão grande, é um jogador que está jogando na Europa, que joga com intensidade e que, para mim, merece estar em convocação, enfim. Então, se a convocação fosse Alexandro e Caio Henrique, e na direita Wanderson e Wesley, eu tava ok. Eu conseguiria entender. Mas na hora que ele traz o Douglas Santos, eu não consigo entender. O Douglas Santos, vamos lá, vamos pelo aspecto de experiência. O Douglas Santos não é um jogador que vinha atuando em seleção brasileira, é um jogador que a última vez foi convocado foi lá em 2016. Então, não é um jogador que tem uma experiência em seleção brasileira que faz
o Ancelotti dizer, ok, esse cara aqui eu posso confiar na seleção brasileira, não é o caso. Não é um cara que nos últimos anos está brigando nas principais competições europeias. Desculpa, não acompanho o Douglas Santos no Zenit e eu não estou dizendo que ele é um jogador ruim e que ele está jogando mal no Zenit. Se vocês estão acompanhando o Zenit, tá tudo certo também. Eu, Clara Albuquerque, não estou. Mas ele não está, e isso é um fato, no centro do futebol mundial, que é a Europa. Ele não está jogando num campeonato espanhol, ele não está numa Premier League, ele não está no futebol italiano, ele não está nem no futebol francês, que, por exemplo, é o caso do Caio Henrique, que apesar de sim jogar numa liga mais fraca do que a maioria, quando a gente fala em Premier League, La Liga e até futebol italiano, é um jogador que está jogando Liga dos Campeões, que está no palco europeu, que tem uma intensidade diferente, ainda que, por exemplo, o campeonato francês tenha uma qualidade maior, ele tem uma intensidade parecida, ele tem uma intensidade acima. Então, eu entendo essas convocações. Não é o caso do Zenit e do futebol russo. Não é, gente, desculpa, não é. Então, por experiência por experiência, entre Juba e Douglas Santos, por que não Juba? Aí, você vai pegar idade, porque aí você vai pensar, não, mas a gente quer um jogador jovem, um jogador que tenha um perfil de evoluir com a seleção, de que ainda tem espaço para crescimento e etc. O Juba tem 25 anos, o Douglas Santos tem 31 ou 30 anos. Não faz diferença. 30 ou 31 anos. Então, por esse aspecto, para mim também não faz sentido. Aí, ainda tem uma coisa. Em 2025, na verdade, só no Campeonato Brasileiro, se a gente for falar de números, tá? Juba tem 19 jogos, sendo 18 como titular. Tem 5 gols e 3 assistências. Ou seja, né? Gravaram aí 5 gols e 3 assistências. Isso só no Campeonato Brasileiro. Se a gente for contar temporada completa, que aí vai pegar as outras competições, são 5 gols e 7 assistências. E aí, se a gente vai no Douglas Santos, peguei aqui até os dados do SofaScore Brasil, são 3 gols e 6 assistências em 61 jogos nas últimas 3 temporadas. Assim, pelos números também, nenhum sentido em nenhum aspecto. Atualmente, do melhor lateral esquerdo do Brasil. E aí, inclusive, quando eu falei isso ontem, no jogo, eu tava assistindo o jogo, algumas pessoas falaram do Kaique, do Cruzeiro, né? Eu não tenho visto, gente, o Kaique jogar. Então, por exemplo, se vocês acham que o Kaique, quem acha aqui que o Kaique está jogando mais do que o Luciano Juba, então essa vaga deveria ser do Kaique e não do Douglas Santos. Pra mim, é do Juba. Mas eu entendo que se você vai levar um terceiro jogador para ser lateral esquerda, um jogador que você não conhece, um jogador que você quer conhecer e um jogador que está num momento muito bom, porque não é experiência, não é idade, não é conhecimento, é para você, né, para você conhecer esse jogador, é para você dar uma chance, para você experimentar. Para mim tinha que ser o Juba. Se não é o Juba, é o Kaique do Cruzeiro que vocês estão me falando, algumas pessoas que está jogando no mesmo nível que o Juba. Então, assim, para mim não faz absolutamente nenhum sentido. Eu entendo vários pontos da convocação, eu entendo pontos de estar 100% físico, de não levar o Vini, a questão do Neymar. Assim, para mim, a coletiva foi bem complicada, hein, por conta das traduções, enfim, ou das não traduções, né? Foi bem complicada, mas eu consigo entender as decisões ali do Ancelotti. Mas essa da lateral esquerda, eu não consigo entender. Assim, não faz nenhum sentido. Se ele tivesse escolhido Alexandre e Caio Henrique, Wesley e Wanderson, beleza. Só que ele leva um terceiro elemento. Esse terceiro elemento não faz nenhum sentido não ser o Juba. Ou coloque o Kaique aqui, se você acha que o Kaique está jogando melhor que o Juba. Mas, enfim, o perfil do Juba e do Kaique, pra mim, repito, eu não tenho visto o Kaique jogar. Porque eu não assisto os jogos do Cruzeiro, a não ser quando o Bahia joga contra o Cruzeiro. Mas o Kaique tem um perfil parecido com o do Juba, no sentido de experiência, né? Não é um jogador que tem experiência em futebol europeu, vim até conferir aqui. É um jogador mais jovem, tem 22, ele é até mais jovem do que o Juba, e vive um grande momento. Então, assim, pelo perfil, não faz nenhum... Eu não consegui achar um motivo para o Douglas Santos ser convocado. Infelizmente, ninguém fez nenhuma pergunta sobre isso na coletiva. Se vocês conseguirem
pensar em um motivo, deixem para mim nos comentários aqui, inclusive deixa o like também, curte o vídeo, não custa nada para vocês e super me ajuda, e confere se você está inscrito no canal. Dito tudo isso, que partidaça do Bahia ontem contra o Santos, né? Talvez uma das melhores partidas do Bahia nesse Campeonato Brasileiro, talvez não, uma das melhores partidas, se não a melhor em termos de controle do Bahia nesse Campeonato Brasileiro. O Bahia sofreu nada, assim, não correu riscos, controlou o jogo, jogou bem, teve eficácia, teve momentos, assim, de entretenimento. Gostei muito da partida, uma partidaça do Everton Ribeiro, nossa senhora, porque, obviamente, ele está num momento de carreira completamente diferente, mas, assim, é um primor de jogador que realmente está fazendo tudo por merecer, assim, de jogar no Bahia, de honrar e respeitar o que é o clube. E eu falei muito para vocês quando o Everton foi contratado pelo Bahia, de que eu não tinha nenhuma dúvida da técnica e da qualidade do Everton Ribeiro. Mas eu tinha um pé atrás, e aí, obviamente, isso é trauma antigo de torcedora do Bahia, de jogadores que vêm já numa reta final de carreira para o Bahia, num pensamento muito menos competitivo, num pensamento muito mais relaxado, enfim, em alguns até desrespeitando o clube, né, não sendo tão profissionais assim. Não foi o caso do Everton Ribeiro. Eu tinha esse receio, eu tinha esse pé atrás, não achei que fosse, até pela carreira dele, que ele fosse desrespeitar o clube, mas eu tinha um pé atrás do quão competitivo e de quanta fome ele teria, né, para manter esse alto nível que ele sempre mostrou. E ele está tendo. Então, assim, é preciso elogiar muito o Everton Ribeiro. Foi uma partidaça dele, realmente, diante do Santos. A gente tem o Bahia jogando agora, nem vou entrar tanto na partida, porque no fim das contas o grande assunto, acho que foi essa convocação. O Bahia joga, na quinta-feira, não sei se é na quarta para quinta ou da quinta para sexta aqui, mas é o primeiro jogo da Copa do Nordeste. Falei rapidamente, para mim o Bahia é bastante favorito, ainda mais em 2 partidas. Não devo fazer vídeo depois desse primeiro jogo, o especialmente claramente tricolor, porque na quinta-feira a gente tem sorteio da fase de Liga, da Champions, então vai ter vídeo falando sobre o sorteio, ou na quinta, mais tarde, um pouquinho depois do sorteio, ou na sexta, tá? Depende do horário que eu terminar todas as demandas na quinta-feira. Então, na quinta ou na sexta tem vídeo sobre isso. Semana que vem, que aí sim, obviamente, é a decisão do título, aí a gente volta com Claramente Tricolor para falar sobre a final, jogo de volta, né, o último jogo da Copa do Nordeste. É isso, gente, não queria deixar de passar aqui para falar sobre o Juba, sobre essa convocação e um pouquinho também sobre esse triunfo do Bahia ontem. Quero comentários de vocês aqui, o que vocês acharam. Se quiser apenas escrever vários caracteres sem escrever xingamento em si, porque também não precisa, para descarregar, pode também, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.